Oi, gente. Aí agora a gente vai iniciar então para continuar a nossa aula falando sobre colostomia. Então, gente, o que é a colostomia? Colostomia é, uma comunicação também, então uma abertura na parede abdominal que a gente chama de estoma. Então, que eu vou ter uma comunicação, tá, do intestino e eu vou externar uma parte desse intestino, no qual esse orifício, né, essa comunicação externa, esse estômago, essa abertura no abdômen vai fazer com que as fezes sejam coletadas e que passa a ser eliminadas, né, fezes e gases através daquele orifício ali no abdômen, tá? Então a colostomia é um procedimento cirúrgico que vai fazer essa abertura na parede abdominal, externar essa parte do intestino, tá? E pode ser temporária ou permanente, dependendo da situação e da patologia do paciente, e vai começar então a ser excretada, eliminada as fezes e gases por ali, por aquela abertura ali, aquela parte do orifício que está externado uma parte do intestino, tá? E vai ser acoplado ali naquela parte do intestino que ficou, né, externada, a este estômago que a gente fala, né, essa abertura, vai ser acoplado então uma bolsa adesiva que vai coletar todas essas excretas intestinais, tá, gente? Então, colostomia é isso, essa abertura. Então, tá vendo aqui, ó? Eu venho aqui no intestino, no colo, ó, no intestino grosso. Eu externalizo ele, eu faço um estômago, eu abro, ó, um orifício aqui no abdômen, pego intestino, secciono aqui e trago esse intestino aqui, ó, externalizo ele, então ele vai passar a eliminar as fezes na bolsa, tá, ó, na bolsa de colostomia, que vai ficar acoplada a esse orifício no abdômen do paciente, tá? E aí, quando que tem que ser feita uma colostomia, gente? É a partir de quê? Qual é o problema que tem que ter, tá? Porque assim, quando o reto, principalmente o ânus, não tá funcionando normalmente. Então, uma coisa a gente tem que entender. Se eu tô com um problema no reto ou no ânus, então, impossibilita de passar fezes, eu vou ter, então, que fazer uma colostomia, um estoma, tá? Vou passar por esse procedimento cirúrgico. Ou tive trauma, perfurou o intestino, aconteceu alguma coisa, também. Obstruções intestinais, que podem ser transitórias ou permanentes. As fezes não conseguem passar. Então, em perfuração anal, não consigo excretar pelo ânus ou pelo reto. Então, fazer uma abertura cirúrgica, colostomia. Alguns câncer, algumas neoplasias. Então, existem alguns tumores que crescem em algumas partes do intestino que também possibilitam de as excretas serem realizadas da forma normal. Então, sim, tem que ser feito um estoma, uma abertura, um orifício e colocado a bolsa de colostomia. Algumas doenças inflamatórias intestinais, para evitar o trânsito do alimento, o trânsito das fezes ali no intestino, também é feito, né, para tentar promover uma melhora nesses quadros, é feito também em caráter provisório um estoma, né, um orifício, uma externalização do intestino. Se caso ocorreu uma amputação do reto, aconteceu algum problema, teve que ser retirado. Corpos estranhos também que foram introduzidos no reto, que a pessoa não tem como fazer a excreta pelo reto, né, gente? Então, você sabe que existem casos, sim, de pessoas que introduzem objetos estranhos através do reto. Então, nesses casos, é feito essa comunicação também, esse estoma. Fístulas, lesões ao redor do ânus, neoplásicas. Então, tudo aquilo que impede a passagem natural da excreta das fezes são necessários realizar a ação desse estoma, tá? Da bicolocação da bolsa de colostomia. Pode ser ascendente, transverso e descendente. Depende da localização que vai ser feita o corte, né? E vai ser o acesso ao cólon, né? Ao lado do intestino, o acesso ao intestino grosso. Então, a colostomia ascendente vai ser do lado direito do intestino grosso. A transversa vai ser entre o cólon, ascendente e descendente, então na parte média,
e a descendente vai ser do lado esquerdo. Olha só aqui para vocês terem uma noção, tá vendo, ó? A ascendente, a descendente e a transversa, que é entre uma e outra, tá? Então, ela pode, a bolsa de colostomia pode ser permanente ou transitória, temporária, tá? Então, a permanente, se houve amputação do reto, então a retirada do reto, a pessoa fica sem um esfíncter, então fica sem um controle. Então, sem um controle anal, a gente fica impossibilitado, né, de controlar as fezes, então é necessário uma bolsa permanente de colostomia, tá? Então, ocasionado por quê? Tumores malignos, que são muito próximos do reto, junto ao esfíncter, né? Traumas também ali, incontinência fecal muito grave, que não tem como ser tratada. Quando também é necessário tirar o intestino grosso e boa parte do reto, como uma doença chamada retocolite ulcerativa. Então, são feridas no reto, na parte interna, que muitas das vezes é necessário fazer a retirada. Uma ileostomia também, que é o intestino fino, não é só o grosso, pode ser necessária também. Então, em casos permanentes é quando tem uma retirada de uma grande parte do intestino e aí fica inviável permanecer a excreta normal. E a temporária? Quando a gente precisa, de repente, paralisar por um período transintestinal para melhorar um quadro clínico do paciente. Por exemplo, diverticulite aguda, que é inflamação intestinal, né, das paredes do intestino. Então, causa diarreia muito severa, entre outras coisas. Algum trauma que o paciente sofreu, que teve uma paralisação ou afetou o intestino, tá? Um tratamento paliativo por conta de um tumor que também é inoperável, então pode ser temporário, porque o paciente, né, tem pouco tempo de vida. Com alguma obstrução que está acontecendo, né, temporária ali também, houve um fecaloma, alguma coisa que não foi possível resolver, então para descomprimir o intestino, né, faz também essa colostomia temporária. Restabelecer a anastomose, proteção das anastomoses. Anastomose é essa comunicação, tá, gente? Que acontece entre um orifício e outro. Então, restabelecer essa comunicação do intestino e do reto através de suturas cirúrgicas e tal, controle de fístulas, que também é uma comunicação lá é como se fosse assim, gente, vou explicar pra vocês. É a comunicação de um tecido com o outro, que não necessariamente tem comunicação um com o outro, entende? Então, se eu tô com fístula, reto perianal ou retal, eu tô com uma comunicação do reto com o meu externo, não é normal, isso pode trazer um dano. Passa fezes ali, contamina. Então, temporariamente, seria ok a gente colocar uma bolsa de colostomia. Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito grande, tá?